está hospedado numa cidade que é Tiberíades, que foi a cidade que ele construiu, só que não no local onde a gente está, né? Ele leva o mesmo nome, mas não no mesmo local. E Tiberíades foi construída por Herodes Antipas. Lembra quem é Herodes Antipas? Alguém lembra alguma coisa de Herodes Antipas? Não! Vocês lembram de uma mulher chamada Salomé? Salomé era filha de Herodias. Herodias era mulher de quem? Não, de Herodes Filipe, que a gente visitou a casa dele hoje. Herodes Filipe era quem governava na região norte. E Herodes Antipas é que dormia com ela. E era irmão dele. Era irmão dele, olha que coisa séria. E além disso, existia um profeta aqui que se chamava João Batista. E João Batista falava isso, conforme eu falei. É errado. E aí o que Herodes mandou fazer? Mas por quê? A pedido da filha de Salomé, não. A pedido da mãe de Salomé, Herodias, que era quem traía. Ela era traidora. Aí Herodes faz um banquete para o seu aniversário, comemora lá, bebe todas. E aí quando ele já está lá no auge, ele fala para Salomé. Salomé dançou bem para ele. A mãe mandou ela dançar bem, rebolar para cá, rebolar para lá. Quando ele estivesse lá, bem no auge, ele pergunta para ela: o que você quer que eu te dê? Até metade do meu reino eu te dou. E ela, burra, ao invés de pedir a metade do reino, ela pede a cabeça de João Batista. Ela só ganhou de presente, foi o inferno depois, né? Podia ter ganhado a metade do reino. E aí João Batista vai ser decapitado. Agora, isso tudo eu estou contando para vocês entenderem que essa região aqui, ela era dividida entre Herodes Antipas e Herodes Filipe. Aí depois começa Jesus, o ministério de Jesus aqui. Depois do ministério de Jesus, o Império Romano ainda estava aqui. Só que o Império Romano, ele se transforma em Império Bizantino. Por quê? Porque nessa época existia dois focos do Império Romano. Um aqui em Bizâncio, que é a constante... o nome agora atual é Turquia, na Turquia, que seria Istambul hoje, que era Bizâncio na época, e o outro que era Roma. Então, aqui tinha um imperador chamado Constantino. E Constantino, no século IV, a mãe dele se converte ao cristianismo. Até então, depois da morte de Jesus, toda essa região aqui vai ser perseguida dos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, tá? Não podia exercer a religião, os costumes dos cristãos. E quando a mãe dele se converte, a mãe dele pede para o Constantino para poder construir igrejas aqui. E para também que os cristãos não fossem perseguidos e que pudessem praticar o cristianismo. Com isso, depois de um tempo, vai acontecer a conversão do império. Ele vai se tornar, então, Império Bizantino. Gente, era o mesmo Império Romano, ele só vai mudar de nome, ele vai se chamar Bizantino. E aí começa a prática do cristianismo como oficial de Roma também. E aí, o que acontece com todas as igrejas que a Rainha Helena constrói, foram 4 igrejas importantes, vão surgindo outras igrejas. Então, antes da Rainha Helena tinha igreja aqui? Não. Então, antes do século IV, não existia igreja em Israel. As igrejas só vão acontecer depois do século IV, depois de 326, no ano 326. E aí começa então a nova época, a época bizantina. E todas as igrejas que a gente tem ruínas bizantinas são igrejas que, segundo a tradição, a gente fala aqui, segundo a tradição da época bizantina. Agora vocês entenderam?
Ok, fora isso, ainda tinha dois arcebispos grandes de Israel, que era um que vocês devem ter ouvido falar dele, Eusébio de Cesareia. Já ouviram falar em Eusébio? Eusébio foi um grande arcebispo e Eusébio, ele escreveu um livro que era o Guia Turístico de Israel, que se chamava o Onomasticon. O que esse Onomasticon queria dizer? Que era, ele apontava os locais importantes que já tinha tradição de serem locais onde Jesus passou ou fez milagres. Então, essa é a tradição que a gente fala, gente, a tradição bizantina. E agora a gente vai descer aqui no Monte das, segundo a tradição, o Monte das Bem-aventuranças. Agora, que tradição é essa? Bizantina. Não, aqui não tinha igreja bizantina. Aí que fez maior confusão, né? Aí que o negócio ficou confuso. Então, ó, aproveitando, fica sentado um minutinho que o bispo vai chegar aí. Aproveitando só para explicar para vocês. Tem lugar que não tem tradição bizantina. E aí, qual a tradição mais próxima que a gente tem? A tradição da época dos cruzados. Quem foram os cruzados? Foram as grandes expedições que saíram da Europa, que foi liderada pelo o Papa Urbano. Foram várias, tá? Mais de 12 cruzados. E eles chegam aqui em Israel para conquistar Israel. Por que conquistar? Porque, olha, a gente falou Império Romano, a gente falou Império Bizantino, e 326 em diante, né? Então, 326 até 628 é Império Bizantino. 628 chegam os muçulmanos aqui e conquistam. Aí os muçulmanos conquistam e fazem o que com as igrejas? Destroem. Ainda vai ser antes de Saladino. Aí eles destroem as igrejas. E eles destroem as igrejas e depois a gente tem quem? Os cruzados. Eles vão ficar aqui, os muçulmanos ficam aqui por 400 anos. Aí só em 1099 os cruzados chegam aqui e conquistam os lugares santos, porque essa era a intenção, né? Conquistar os lugares santos, Jerusalém, etc. E eles fazem o quê? Tiram os muçulmanos daqui. Aí eles ficam aqui até 1187. Aí chega aqui Saladino. 1187 expulsa os cruzados daqui. Faz o que com as igrejas? Destrói. Nem todos eles destroem. Na verdade, algumas eles transformam em mesquitas ou em escolas muçulmanas. A gente vai ver uma delas lá em Jerusalém. Aí fica assim, aí chega os cruzados, um acordo com eles e eles deixam os cruzados se colocarem só na litorânea de Israel. Eles perdem o direito a ficarem em Jerusalém e em outras cidades e ficam só na litorânea. Aí chega aqui os mamelucos do século XIII, expulsam os cruzados daqui, destroem o que pudessem destruir, matam o que podia matar. E ficam aqui até os turcos otomanos. Tem outras conquistas menores no meio, mas não são tão importantes. Até os turcos otomanos chegaram aqui em 1517. Então vocês percebam quantas conquistas. Aí os turcos otomanos ficam aqui por 400 anos. Aí se eu for falar aqui, tem que tradição bizantina? A tradição bizantina daqui fica lá embaixo, perto do Mar da Galileia. Na verdade não é nem aqui em cima. Essa tradição que tem aqui do século XX, que é a Igreja Franciscana das Bem-aventuranças. Então eu contei essa história toda porque isso vai se repetir em vários lugares em Israel. E aí eu vou poder falar para vocês, ó, aqui tem uma tradição bizantina, vocês já sabem que é do século IV ou depois um pouco. E antes disso, qual era a tradição? Era o que se falava, ó, foi aqui, foi lá, ó, foi do outro lado. Ninguém sabe dizer exatamente aonde foi. Bom, então vamos descer aqui. Sabe que teve a história que Sansão, não foi Sansão que matou o leão e depois abriu e tinha mel, não era uma história assim? Não me lembro os detalhes, mas tinha uma história de mel.
Então a gente sabe que era mel ali, era mel de abelha. Tem abelha em Israel, mas tem muito mais tamareira em Israel. E João Batista, o quê? Sim, era mel de tâmara. Então eu queria frisar isso para vocês. Experimenta, eu vou pegar lá uma garrafinha, ele me dá sempre uma garrafinha para abrir para os turistas e dá para vocês provarem. Então eu vou pegar e vou dar para vocês provar. Realmente é muito saboroso, vale a pena. E lá, o incentivo é de vocês comprarem garrafinha. Garrafinha não, na verdade não é garrafinha, como é que é o nome disso? Não é pote também. É um negócio que você espreme, como é que chama? Uma bisnaga, isso, dá pra falar. Uma bisnaguinha que eles vendem, que aí é menos peso na mala e tem essa questão de não quebra, é legal de levar. Então, lá é um dos poucos lugares que a gente encontra em bisnaga. Por isso que eu recomendo lá comprar, porque depois a gente tem poucos lugares onde usava uma roupa que tinha romãs penduradas. Eram sinos e romãs. E a romã, dentro do judaísmo, ela tem um significado muito grande. Ela é o símbolo da prosperidade e da fertilidade. Os judeus, no Ano Novo Judaico, que vai ser esse ano em setembro, mês que vem, eles comem, a gente, né, come romã, caroço de romã, para ser fértil e próspero. A gente come maçã passada no mel, para ser doce, para o ano ser doce. E além disso, eu vou falar outra coisa, que a gente come cabeça de peixe para ser a cabeça e não ser o rabo do peixe. O problema é que aqui em Israel todo mundo come a cabeça, então não sobra ninguém para ser rabo aqui. Esse é um problema sério, o problema é realmente sério. Mas outro fruto sagrado é a uva. A uva também é fruto bíblico. A gente tem um que o pastor falou para vocês hoje, o figo. O figo também é fruto sagrado. Fora isso, a gente tem trigo. O trigo também está incluído como fruto sagrado, deve ser cereal. E a gente tem a cevada. Então, esses são os frutos sagrados do judaísmo, tá? Por isso que a gente incentiva vocês a comerem tâmara, mel de tâmara, azeite e tomar suco de romã. Quem não tomou, não perca essa oportunidade. Tomar suco de romã. Bom, aqui, gente, vamos ser objetivos, que a loja é pequena. Para que ele sobreviva. Então eu me emociono muito quando eu venho para cá, porque o Rio Jordão, o local do batismo de Jesus, onde nós vamos lá também, o local aonde Naamã foi curado, aonde o povo passou com a Arca da Aliança, esse local é um local aonde ele depende exclusivamente do céu. Ou seja, nós estamos na nascente do Rio Jordão. Agora, para você entender a profundidade espiritual disso, nós estamos na nascente do Rio Jordão e nós estamos aonde a igreja foi estabelecida. Quando é dito aqui a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então nós temos mais outra profundidade espiritual aqui. Aqui chama Cesaré de Filipe. Deixa eu falar da outra profundidade. Nós vamos aqui bem aonde era um altar pagão e conhecido como Boca do Inferno. Ela vai estar falando sobre isso. Cristo estabeleceu a sua igreja na boca do inferno. Então aqui é um dos lugares mais fortes e mais profundos de Israel. Aproveite bem. Tem um banheiro aqui, tá? Para você ir no banheiro, tudo. Mas aproveite bem o local muito lindo, é a nascente do Jordão. Vamos lá. A população de Israel são 8 milhões de habitantes. Desses 8 milhões de habitantes, 1,5 milhão não são judeus, são cristãos ou muçulmanos, ou pequenas minorias, como o povo druso.
a Síria também. Aqui, olha, vocês vão observar que essa vila que a gente está passando aqui é uma vila que também é drusa. Lembra que a gente foi nos drusos ontem, que é aquela que a gente almoçou lá no restaurante druso? Aqui também é druso. O povo druso, muito interessante até falar sobre isso, porque o povo druso, ele saiu, é um povo que saiu do Islã, mas eles não têm nada a ver hoje com o Islã. Eles têm a religião deles, especial deles, acreditam em reencarnações, enfim, eles têm a forma deles de acreditar, mas eles têm uma coisa muito interessante, que eles são fiéis ao povo, ao governo do local onde eles vivem. Então, por exemplo, sabe o dono do restaurante de ontem que a gente foi, o filho dele é um grande oficial. Olha o druso aqui com aquela touca branca que eu falei. O filho dele é um grande oficial, percebam, do exército de Israel. Um grande oficial, reconhecido. Ele estava lá, servindo junto com o pai. Então tem umas coisas aqui em Israel que você pensa, pô, mas esse povo não tem nada a ver com o povo judeu, tem sim. Olha aqui à direita, olha. A touquinha, o bigode Salvador Dalí e a calça que eu falei, o saroel. E as mulheres, elas tiram um lenço branco, ó. Olha aqui, outro, ó. Olha lá, Salvador Dalí, a touquinha e o saroel. Esses são religiosos, essa é a roupa dos religiosos. Nem todos são religiosos, né? É interessante que o livro deles, só os religiosos é que tem acesso, não é qualquer um. É uma religião assim diferente um pouco. E ninguém se torna druso. Você nasce druso, morre druso e só casa com druso. Essa é a ordem deles. Mas eles são pessoas super queridas, amáveis, recebem muito bem todo mundo. E o mais importante, eles são fiéis ao governo do local onde eles vivem. Então, Israel pode confiar neles, porque eles são fiéis. Eles servem o exército, conforme eu falei para vocês. E em cargos importantes, exemplo disso lá, o filho do dono do restaurante de ontem. Que se localiza as ruas. Em que sentido? Questão de números. Aqui nessa cidade drusa, Vila Drusa, não sei. Deve ter nome de família. O nome é o nome de família, creio eu. Os drusos vivem muito de agricultura, conforme eu tinha explicado. Agora, uma coisa interessante também que que eu vou explicar para vocês, que quando o Império Turco Otomano dominava aqui, as fronteiras eram praticamente abertas para o povo árabe, não para o povo judeu. Pensa bem, os turcos otomanos chegaram aqui em 1513, ficaram aqui até 1917. 1513 e 1517. Até 1917. Foram 400 anos de domínio dos otomanos. Então, a princípio, os otomanos não eram, os turcos não eram muçulmanos. Vocês devem saber disso. Eles se tornaram islã, depois se propagou de uma forma que hoje a Turquia quase toda é muçulmana. E a gente tem também esse livre acesso aqui dos povos nessa região. Então muitos outros povos vieram para cá, como os beduínos. Os beduínos, eles são nômades. Eles vieram da região mais do deserto, do Sinai, dessas regiões mais secas. E eles vieram para Israel nessa época, também em grande número. Então a gente tem uma população grande de beduínos em Israel. Eles vivem também aqui na Galileia, na região da Galileia ali embaixo, e também na região do deserto do Negev. Agora, esses povos que vieram para cá, depois quando terminou o Império Turco Otomano, o que aconteceu? Eles ficaram aqui.
Então, é muito fácil você dizer que a Palestina é dos palestinos. Quem eram os palestinos? Na verdade, não existia povo palestino. O palestino era quem estava aqui, quem veio para cá, quem ficou aqui. Era um monte de árabe de um monte de lugar diferente que ficou aqui. Então, o povo judeu, na época dos turcos otomanos, não tinha direito à compra de terrenos aqui. Então, a grande agência judaica mundial financiava compras de terrenos em Israel, no sentido de que ele usava uma terceira pessoa para que pudesse comprar os terrenos deles em nome deles. E para que o povo judeu pudesse vir para Israel no século XIX. No final do século XIX, 1890, os judeus começaram a chegar aqui na volta de Sião, na verdade, 1860 em diante. Na verdade, esses foram os primeiros sionistas que vieram e eles precisavam de se agruparem para lutar contra essas forças inimigas que tinham aqui, porque os turcos otomanos não eram a favor da presença deles. E aí eles eram atacados por beduínos, por árabes, e eles então se juntavam em comunidades. Daí começou a formação dos kibbutz, que a gente começou a falar deles ontem. E a gente vai ver mais kibbutz, e a gente vai falar deles no decorrer da nossa viagem. Então, esses kibbutz, a importância deles era para dar sobrevivência ao povo judeu aqui, em pequenas comunidades. Então, eles se protegiam. A princípio, eles usavam até as forças beduínas para se protegerem. E depois eles começaram a criar, que a gente chama da semente do exército de Israel, que foi um grupo de israelenses que se formou lá perto do Monte Tabor, lá perto de Nazaré, e que eles lá começaram o primeiro exército de Israel, que foi o primeiro grãozinho da defesa de Israel contra as forças que existiam aqui, que impediam o estabelecimento do povo judeu aqui. Isso, gente, não quer dizer que em Israel não existissem judeus. Existia, que sempre existiam famílias que ficaram aqui por séculos e séculos e séculos. Agora, o que a gente está falando é dos judeus que vieram da diáspora. Diáspora foram aqueles que foram expulsos de Israel por algum momento de guerra, saíram de Israel e depois começaram a voltar no movimento de retorno de Sião. Aí a gente depois vai falar sobre Herzl, o grande visionário da criação do Estado de Israel, que começou esse movimento lá em Basel, o Congresso de Basel, para trazer a conscientização da importância da criação de um Estado judeu, ou seja, o Estado judeu aqui, que seria a antiga Palestina. Então aí novamente a gente volta para a questão da Palestina. O que era a Palestina? A Palestina era um local que teria sido dominado pelos turcos otomanos e que estava aqui sob o domínio deles até o século XX. Até o século XX, os turcos otomanos ficaram aqui. Eles foram expulsos daqui pelos ingleses. E os próprios ingleses é que deram a primeiro incentivo à criação do Estado de Israel, com a Declaração de Balfour. Então, toda essa história da ajuda dos ingleses na criação do Estado de Israel, a gente depois vai ver lá no Museu Amigos de Sião, que a gente vai ver os fundamentos da força cristã na criação do Estado de Israel. Vocês vão ficar surpresos com tantas informações que vocês vão ouvir lá, porque a gente não tem noção da força da nossa oração. A força da oração dos irmãos é que mantém esse país aqui de pé. E foi a que fez esse país ser reconstruído das cinzas. É fantástico quando você começa a ver isso, o cumprimento das promessas bíblicas. Aqui na frente vocês já vão ver um vulcão, ó. Isso aqui é um vulcão. Aonde? Aí a gente voltando a falar da história de Israel, depois da criação, depois da expulsão dos turcos otomanos, as terras de Canaã, a antiga Palestina, ela ficou dividida entre a
a França. A França ficou com a Galileia para cima, essa região toda aqui ficou em domínio da França. E a Inglaterra ficou da Galileia para baixo, incluindo até o canal do Suez, lá no Egito. Depois da criação do Estado de Israel, em 1948, Israel então já não existia essa parte que era aqui ao norte, em domínio da França. Israel já tinha o domínio dessa região, fora as colinas de Golã, mas Israel não fica com território grande. Por quê? Porque na guerra da independência de Israel, que ela vai começar em dia 29 de novembro de 1947, quando houve a declaração da ONU pelo direito de criação do Estado de Israel. Aí começa a grande guerra da independência. Então, nesse momento, os árabes começam a invadir, assim como a Jordânia. Depois a gente vai falar mais sobre a Jordânia. A Jordânia é um país novo, mas que não existia também. E depois a Jordânia invade o território de Israel. E aí, cara, o território inglês, né, na verdade. E aí é criada a Cisjordânia, que vocês tanto ouvem falar e me perguntam sempre: o que é Cisjordânia? O que é Cisjordânia? Na verdade, Cisjordânia é um território que a Jordânia conquista na época da Guerra da Independência de Israel e fica em posse deles até 1967, quando a Guerra dos 6 Dias de Israel toma todo o território de volta. Então, quando a gente fala de fronteiras, a gente tem muito assunto para falar de fronteiras. Obrigada pela água. Porque o que são as fronteiras de Israel? Qual é o pedido? Qual é a imposição da ONU para que os árabes tenham paz com Israel? Tudo isso é uma questão geopolítica. E a gente tem que entender a que momento da história a gente vai querer falar. Eu prefiro procurar o momento da história na Bíblia. Mas nem sempre todo mundo vê o mesmo sentido de procura do momento da história. Então, se você vê na criação do Estado de Israel, antes da criação, depois da criação, enfim, cada um tem um momento de dizer que é legal para Israel. Mas eu acho que como cristão, a gente tem que procurar o momento da história na Bíblia. Aqui são algumas reservas de águas, reservatórios de águas. Essas águas não são para você entrar. Não pode entrar. E o povo entra. E aqui tem contaminação de leptospirose. A gente está passando por um momento essa semana de muitos casos de leptospirose, porque os bois trazem, o gado traz isso para a água. Não é nocivo para o gado, mas é nocivo para a gente. A presença do rato, e daí a leptospirose. Várias pessoas que vieram passear aqui semana passada começaram a ser internadas com leptospirose, porque se banharam em águas contaminadas. O Jordão não, tanto que eu hoje fui lá quando a gente chegou, eu fui procurar saber exatamente qual era a situação do rio que a gente estava, se ele estava contaminado, e a resposta é negativa, não está contaminado. O Jordão também não. Israel rapidamente fecha tudo se tiver contaminação e o guia, ele toma conhecimento. Sim, tem várias bases do exército aqui nas colinas de Golã. Agora vocês entendem por quê, né? Porque é um local que a gente tem que estar sempre pronto para a guerra. Israel nunca descansa, né? Está sempre pronto, apostos para a guerra. Assim como Deus, né? Está não dormita, guarda de Israel. Agora a gente vai subir num dessas montanhas vulcânicas, olha lá. É o Monte Bental. Eu falei dele para vocês. Aqui tem muita fruta, maçã, romã, pêssego, cereja, lixia, que a gente chama de lite. Mas
rica em agricultura e pecuária também. Vamos cá, caso. Não, aqui em Israel não, aqui vai entender. Aqui tem variação. Aqui essa região do Golã, por exemplo, tem um monte Hermon, que é um monte que neva. Então a gente tem variações de temperatura. Sim. Aqui embaixo vocês vão ver a cratera do vulcão. Só não vão todos pro lado direito, senão o ônibus vai lá pra cratera do vulcão. Mas vocês podem olhar. Estão vendo essas plantações ali embaixo? É dentro de uma cratera. Então aqui vocês vão ver outra paisagem completamente diferente, né? Aqui vocês já podem observar como que muda a paisagem. Israel tem extremismo na sua paisagem e vocês depois vão comparar com o que a gente vai ver lá no deserto da Judeia. Então é assim, muito bonito toda essa mudança, como a gente vai ver também lá no Mar Morto, enfim. Semana que vem não, peraí. Semana que vem, tá certo. Hoje é sábado, a gente ainda até o dia de hoje. Presta atenção que Jesus compara Betsaida e Corazim com Tiro e Sidom, que eram cidades pagãs, não eram cidades de judeus. E depois compara Cafarnaum, não, nem compara, né? Ele fala que se tivessem sido feitos em Cafarnaum, em Sodoma, os milagres que foram feitos em Cafarnaum, ela teria um juízo menor. Então percebam que situação que essas cidades que viram o Salvador, viram ele atuando, viram os milagres e elas não acreditaram em Jesus. E hoje se tornaram